Fala galerinha, tudo bem? Ô meus amores, vocês não sabem a saudade que eu tô de todos vocês. Nunca a gente valorizou tanto nossas aulas presenciais, né? Então, para matar um pouquinho mais essa saudade nossa, eu decidi fazer vídeos para explicar alguns assuntos das nossas aulas, tá? Que eu tenho postado. Peço que vocês tenham paciência, porque eu não sou nenhuma youtuber, nada assim. Mas eu acho que vai diminuir um pouquinho esse distanciamento nosso, né? E vai auxiliar um pouco aí na compreensão desses conteúdos, porque a gente sabe o quanto é difícil compreender as coisas sem a ajuda de algum professor, né? Sei que vocês estão mandando muito bem, fazendo tudo que podem aí, mas vamos cada vez mais tentar nos empenharmos para isso passar da melhor maneira, tá bom? Peço que vocês tenham também comprometimento de estar sempre, né, lendo mesmo os materiais, que isso vai ajudar vocês, tá bom? E vai passar, galera, vai passar, calma. Bom, o conteúdo que eu hoje quis deixar para vocês aqui é sobre propriedades da potenciação, tá bom? Foi um assunto que eu já lancei na plataforma para vocês, mas eu decidi retomá-lo porque é um assunto que não é tão fácil assim de compreensão, tá bom? Então vamos às propriedades da potenciação. Lembrando que uma potência a gente sempre trata de algo que tem uma base, que é o número que fica embaixo, e o expoente, né? Que é aquele valor ao qual a base vai se multiplicando repetidas vezes, né? Aquele mesmo fator se repete pelo número do expoente que ela está se elevando, tá bom? Então, por exemplo, 2 elevado à terceira potência é 2 vezes 2 vezes 2, né? Não é 2 vezes 3, é 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, seria 2 vezes 2, 4, que vezes 2 dá 8, tá bom? Então, só recordando aí com a ideia da potenciação. E agora a gente vai à teoria das propriedades da potenciação, tá? Vamos chegar ali mais pertinho do quadro, certo? Que a gente tem a primeira propriedade, que é a propriedade da multiplicação quando a base é a mesma, tá? A gente está observando aqui que a elevado a m vezes a elevado a n é a mesma coisa que a gente repetir a base e apenas somar os expoentes que vai dar o mesmo valor, tá ok? E a gente colocou aqui como letras, né? Mas isso aí não interfere em nada. A base é comum e o expoente são letras, mas a teoria é a mesma. Mas se a gente colocasse número ali no lugar do expoente, facilitaria? Com certeza, né? Se a gente pegasse aqui e colocasse a ao quadrado vezes a elevado à sétima potência, eu teria a, que é a repetição da base, somando os expoentes, que seria 2 mais 7, que é igual a elevado a 9, tá ok? Essa seria a nossa resposta. Então, a ao quadrado vezes a elevado à sétima potência é a mesma coisa que a elevado à nona potência, tá bom? Tá aqui. Agora, e se não fosse uma multiplicação, fosse uma divisão, tá? Na divisão, a elevado a m dividido por a elevado a n. Aí sim, aqui no expoente, na verdade, a gente subtrairia, né? No caso, a gente iria diminuir o m pelo n. Então, repete a base e diminui os expoentes. Colocando isso em questão de números, tá? Se eu tivesse 8 elevado à quinta potência dividido por 8 elevado ao quadrado ou elevado à segunda potência. Isso só é aplicável quando a base, ó, é a mesma, tá? Quando eu tenho o mesmo número na base. Então, ficaria aplicando a minha propriedade, repito a base e diminuo o expoente. Então, daria 8 elevado à terceira potência. Para quem ainda ficar intrigado e quiser fazer, você pode fazer em separado. 8 elevado à quinta potência dividido por 8 elevado ao quadrado. Você faz 8 elevado à quinta potência, faz lá na calculadora. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, né? E depois 8 vezes 8, que dá 64. Faz a divisão desse primeiro valor por esse, você vai ver que dá realmente aquele resultado ali, tá? Bom, dando continuidade, a vezes b elevado a m é o mesmo que a elevado a m vezes b elevado a m. Aqui a gente tem bases diferentes, mas elevado ao mesmo expoente. Então, seria a mesma coisa que cada um termo da base elevado ao expoente numa multiplicação, tá?
Então, ó, 2 vezes 3 elevado ao quadrado seria o mesmo que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? Você poderia fazer de duas maneiras. 2 vezes 3 é 6. Né? 6 elevado ao quadrado daria 36. Vamos fazer, no caso aqui, em separado, né? 2 ao quadrado dá 4. E 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 9 realmente dá o valor, dá 36. Tá bom? E aí você poderia colocar o resultado aqui se você quiser. Mas o que nos importa apenas é a propriedade da potenciação ali que está sendo esclarecida. Bom, agora a gente vai chegar num termo que é bem... requer mais atenção, que é no caso, e quando a minha base tem um expoente que ele é negativo? É como se você tivesse elevando a uma coisa que está, na verdade, invertida, né? Ó, a elevado a menos m é o mesmo que se eu coloco 1 em cima, eu vou transformar isso aqui numa fração, tá? Coloco 1 como numerador, dividido pela base elevada ao mesmo expoente, só que agora com o sinal invertido, com o sinal positivo. Então, na verdade, a elevado a menos m é o mesmo que 1 sobre a elevado a m. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 2 elevado a menos 3, é o mesmo que se eu colocasse 1 sobre 2 elevado a terceira, tá bom? 2 elevado a terceira, se a gente quisesse resolver aqui, que não é nosso intuito, mas se quisesse resolver isso aqui, daria 2 vezes 2, 4, que vezes 2 dá 8. Então, isso aqui é o mesmo que 1 oitavo, tá bom? Recordando que é o resultado dessa potenciação. Bom, e uma coisa que já foi dita, tanto em sala de aula, quanto também no material teórico, sempre quando tem qualquer número elevado a zero, o resultado dele é 1. Seja 1 milhão elevado a zero, 1. 359.830 elevado a zero, dá 1. Qualquer valor elevado a zero dá 1, exceto o próprio zero, que zero elevado a zero dá algo indeterminante. Tá? Então, na verdade, a única coisa que não daria 1 seria 0 elevado a zero, que é uma indefinição, tá bom? Agora aqui, 237 elevado a zero dá 1. Então, já temos o nosso resultado aqui, tá ok? Agora, se eu tenho uma potência de potência, é uma potência elevada a outra potência, como eu tenho aqui, ó, a elevado a m elevado a n. Então, esse é o caso onde os dois expoentes aí, eles são multiplicados, para que eu possa resolver de uma maneira mais rápida. Eu não preciso resolver aqui dentro para depois elevar o resultado ao quadrado. Eu posso pegar a base, repeti-la e multiplicar os expoentes. Como, por exemplo, aqui, ó, a elevado ao quadrado elevado à sexta potência. Eu posso fazer o quê? Repito a base e multiplico 2 vezes 6. Então, ficou a elevado a 12, que 2 vezes 6 é 12, tá bom? Então, depois disso aqui, a gente vem para o nosso último caso, que é um caso que a gente vai tratar numa próxima aula, tá? Mas que uma potência, tá? Um expoente, ele pode, se tiver um expoente fracionário, eu posso dizer que eu estou tratando, na verdade, de uma raiz, de uma radiciação, tá? Que é um tema também aí que é muito complicado, às vezes, de a gente entender. Mas a potenciação e a radiciação são operações inversas, tá? Por exemplo, eu posso dizer que raiz quadrada de 49 é 7, por quê? Porque 7 elevado ao quadrado dá 49, então uma é oposta à outra, tá? Se eu pego aqui, então, a elevado à fração m sobre n, eu posso dizer que esse m, que é o fator, que é o numerador que está em cima, ele, na verdade, é o índice da minha raiz. É o que vai definir, por exemplo, se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, se é uma raiz quarta, e aí por diante, tá? Então, aqui, ó, ele é 2, ok? E o n é um número que, no caso, vai ser elevado à minha base, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, a elevado a 2/3, isso aqui, na verdade, significa que o a está dentro de uma raiz, que o 2 é o que define a raiz, nesse caso aqui, raiz quadrada, e o 3 é o número
do expoente, tá bom? Então, raiz quadrada é toda vez que eu tenho aquele número ali. Por exemplo, o resultado que eu falei para vocês. A raiz quadrada de 49. Isso aqui, na verdade, é como se esse índicezinho ali, quando é 49, é porque não está elevado a número algum além do 1, né? Que todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, eu poderia dizer que aqui era 1. E quando a gente chama raiz quadrada, o número 2 aqui está, embutido. Então, é como se eu escrevesse aquele número ali assim, ó. 49 é igual a 2 elevado a 1. Ok? Aquilo dali é uma maneira diferente da gente escrever a mesma coisa, tá bom? Amores, espero que tenha ajudado vocês. Peço que vocês revejam o vídeo, que repassem isso aqui para o caderno de vocês, que exercitem, tá? Porque isso aqui vai ser de suma importância para que vocês compreendam o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida me procurem e, olha, cada dia mais a gente torce para que tudo isso acabe da melhor forma possível, tá? Um beijo bem grande, saudade, tudo de bom. Beijão.